Se você não desenvolver resiliência, sua própria mente vai te destruir, silenciosamente. E o pior, você nem vai perceber. A maioria das pessoas acredita que ser resiliente é simplesmente aguentar tudo, engolir o que sente, fingir que está tudo bem, continuar, mesmo quando tudo dentro de você está desmoronando. Mas isso não é força, isso é desgaste. Isso é exatamente o que está te enfraquecendo aos poucos. Todos os dias. Pensa comigo, quantas vezes você já tentou ser forte? Quantas vezes? Você segurou tudo sozinho, não falou nada, não demonstrou fraqueza, e mesmo assim, no fundo, você sentia que estava quebrando? Como se estivesse acumulando pressão, até chegar um momento em que qualquer coisa pequena te desestabiliza completamente. Isso não acontece porque você é fraco. Isso acontece porque você foi ensinado da forma errada. Existe um erro silencioso, invisível, que destrói a sua resiliência. E quase ninguém percebe isso. E enquanto você continuar cometendo esse erro, não importa o quanto você tente ser forte, você vai continuar se sentindo instável, ansioso e sem controle. O erro é simples, mas devastador. Você está tentando controlar o que não está sob seu controle. Você tenta controlar o que as pessoas pensam de você. Tenta controlar resultados. Tenta controlar o futuro. Tenta evitar que coisas ruins aconteçam. Tenta impedir perdas, frustrações, rejeições. E toda vez que a realidade não corresponde ao que você esperava, você sente. Você se frustra. Você se desgasta. Você perde energia. Você se quebra um pouco mais. Agora, presta atenção nisso. Os estoicos entenderam algo que muda completamente a forma como você vive. Eles diziam que existem apenas duas coisas na vida: o que você pode controlar e o que você não pode. E tudo que está fora do seu controle não deveria ter o poder de afetar a sua paz. Mas hoje, a maioria das pessoas vive exatamente ao contrário. Elas entregam a própria estabilidade emocional para fatores externos, para opiniões, para validação, para resultados, para circunstâncias. E é por isso que elas vivem em constante instabilidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas coisas hoje, na sua vida, estão fora do seu controle, mas ainda assim, estão afetando o seu emocional? Talvez seja a forma como alguém te trata, talvez seja algo que deu errado, talvez seja um medo do futuro, talvez seja uma expectativa que não se cumpriu. Você percebe o padrão? Você sofre, não porque a situação é difícil, mas porque você está tentando controlar algo que nunca esteve nas suas mãos. E enquanto você continuar fazendo isso, não existe resiliência possível. Porque resiliência não é sobre suportar tudo. Resiliência é sobre saber onde colocar sua energia. É sobre parar de lutar guerras inúteis. É sobre entender que tentar controlar o incontrolável é a forma mais rápida de perder o controle de si mesmo. Agora, imagina como sua vida mudaria se você simplesmente parasse de fazer isso. Se toda vez que algo te abalasse, você parasse por um segundo e se perguntasse: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, você solta. Se a resposta for sim, você age. Simples assim, mas não fácil. Porque sua mente foi treinada a reagir automaticamente, a se envolver, a se apegar, a tentar resolver tudo. Só que esse é o ponto. Você não precisa resolver tudo. Você precisa escolher o que merece ser resolvido. E isso muda tudo. Porque quando você começa a separar o que é seu do que não é, você para de desperdiçar energia. Você para de se desgastar emocionalmente por coisas que não fazem sentido. E pela primeira vez, você começa a sentir controle real, não sobre o mundo, mas sobre você. E isso é poder. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Muitas pessoas acreditam que resiliência significa não sentir nada, mas isso também é um erro. Os estoicos não eram frios, eles não eram insensíveis, eles sentiam, mas não eram dominados pelo que sentiam. Existe uma diferença enorme entre sentir uma emoção
e ser controlado por ela. Você pode sentir raiva, sem agir impulsivamente. Você pode sentir medo, sem se paralisar. Você pode sentir dor, sem se destruir por dentro. Isso é resiliência. De verdade. Não é ausência de emoção, é domínio sobre a reação. Agora pensa em quantas vezes você reagiu sem pensar. Quantas vezes você deixou uma emoção momentânea definir suas ações e depois se arrependeu. Isso acontece porque você não foi treinado a observar antes de reagir. E esse é outro ponto central. Resiliência exige consciência. Antes de qualquer reação, existe um espaço, um pequeno espaço entre o que acontece e como você responde. E é nesse espaço que está o seu poder. Mas a maioria das pessoas nem percebe esse espaço, porque vive no automático. Reage sem pensar, fala sem refletir, age sem consciência e depois sofre as consequências. Agora imagina se você começasse a usar esse espaço. Se toda vez que algo te provocasse, você simplesmente pausasse, respirasse, observasse e escolhesse como responder. Isso parece simples, mas é extremamente poderoso, porque no momento em que você deixa de reagir automaticamente, você assume controle. E quando você assume controle, você se torna resiliente. Agora deixa eu te contar algo importante. Resiliência não se constrói em momentos fáceis. Ela se constrói quando tudo está difícil, quando você está cansado, quando as coisas não estão dando certo, quando você sente vontade de desistir. É exatamente nesses momentos que você está sendo treinado. Mas a maioria das pessoas foge desses momentos. Elas evitam desconforto, evitam dor, evitam dificuldade e, sem perceber, evitam crescer. Porque não existe resiliência sem desconforto. Não existe força sem resistência. Não existe controle sem desafio. E é por isso que os estoicos praticavam algo que hoje parece estranho. Eles se expunham voluntariamente ao desconforto. Banhos frios, simplicidade, privação, reflexão sobre perdas. Não porque gostavam de sofrer, mas porque queriam treinar a mente. Queriam se tornar inabaláveis. Agora pensa nisso. Se você só se sente bem quando tudo está perfeito, você é frágil. Mas, se você consegue se manter firme mesmo quando tudo está difícil, você é resiliente. E isso muda completamente sua vida, porque a vida não vai parar de te testar. Problemas vão continuar acontecendo, pessoas vão continuar decepcionando, planos vão falhar. Mas a diferença está em como você responde. E é isso que separa pessoas comuns de pessoas mentalmente fortes. Agora me diz uma coisa. Hoje, você controla sua mente ou sua mente controla você? Porque essa resposta define tudo. Define suas decisões, define suas emoções, define seus resultados. E a boa notícia é que isso pode ser treinado, não da noite para o dia, mas todos os dias. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você fica mais forte. Cada vez que você aceita o que não pode controlar, você ganha liberdade. Cada vez que você age com consciência, você constrói resiliência. E com o tempo, você percebe algo incrível. As coisas que antes te abalavam já não têm mais o mesmo impacto. As situações que antes te destruíam, agora só passam. E você continua firme, calmo, no controle, porque no final, não é o mundo que te destrói. É a forma como você reage a ele. E isso sempre esteve sob seu controle. E agora, eu quero te fazer 2 perguntas. E você precisa responder com sinceridade. Você vai continuar deixando qualquer situação controlar sua mente ou finalmente vai assumir o controle da sua vida? E mais importante, você quer continuar sendo a pessoa que quebra sob pressão ou se tornar alguém que permanece firme? Não importa o que aconteça. Se esse vídeo te fez pensar diferente, então faz o seguinte, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão perdidas mentalmente. E se você quer desenvolver uma mente forte de verdade, se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia,
você vai aprender a se tornar inabalável. E comenta aqui embaixo, você escolhe força ou fraqueza? Porque a partir de agora, essa decisão é sua.